vamos lá. O que a gente tem para trabalhar é o que está revelado na Bíblia, né? Essa história de que a pessoa tem o nome escrito e depois apagado no meio da história, né? É mais uma perspectiva de alguns irmãos do que exatamente um texto bíblico, tá certo? Do que exatamente um texto bíblico. Vamos lá. O Apocalipse 17:8 diz assim: os que habitam sobre a terra se admirarão, cujos nomes não estão no livro da vida desde a fundação do mundo, né? Vendo a besta que era, que não é e tal. Então, ali está falando de um livro preenchido previamente e tal. Existem outros textos também apoiando essa ideia. Agora, o pastor Ederal está me ajudando aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Se tiver fácil aí, pastor, mas eu posso abrir aqui. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei. Isso. O seu nome. Isso quer dizer que pode ser riscado. No livro da vida. Agora, a gente tem que entender que quando a gente vai falar sobre qualquer coisa sobre o atributo de Deus, a gente sabe desse atributo por revelação. E não porque a gente é inteligente, porque a gente é bom, porque a gente conhece, porque a gente sabe, a gente estudou. Não. Tudo que tem a ver com Deus, a gente sabe disso a partir de revelação, porque a Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível. Então, sabemos a partir do que ele revela. E o que a gente sabe? A gente sabe que Deus está fora do tempo. Porque, como eu sei disso? Porque ele criou o tempo. Deus também, ele está fora do espaço como nós conhecemos, porque ele criou o espaço. Tá certo? E ele também criou a matéria. Logo, Deus ele tem de ser atemporal, imaterial e não espacial. Esse é o conceito do Deus revelado na Bíblia, ok? Diante disso, tudo que a gente vai falar sobre o que a gente sabe está preso a esses três pontos aí: tempo, espaço e matéria. O livro é uma matéria. Foi escrito ou não foi escrito? Está falando do tempo, entende? Então, quando foi escrito tal? Então, toda essa discussão só faz sentido para quem vive no Cronos, aqui. Então, do nosso ponto de vista, essa é a percepção. Que o nome pode ser riscado, que o nome pode ser colocado, mas para quem está fora do tempo, Deus enxerga o que a gente entende como presente, passado e futuro, estando fora do presente, do passado e do futuro, porque o tempo é uma criatura de Deus. Então, se você tiver da perspectiva de Deus, se você estiver em pé do lado do trono de Deus agora, nesse momento, você vai estar fora do tempo, vendo tudo. Então lá está tudo pronto, ele já sabe tudo, por isso ele é onisciente, porque ele é onipotente, por isso ele é onipresente e tal. Mas se você estiver aqui no Cronos, no dia a dia, então você aceita Jesus, você é regenerado pelo Espírito Santo em um período X do tempo. Só que Deus, ele habita num ponto onde, e ele também é todo-poderoso, então ele consegue, ele tem essa capacidade de saber tudo sobre todos, de forma que a queda você falou de Judas, né? Não surpreendeu Deus, mas é uma queda, ele caiu. Assim como a queda de Adão não surpreendeu Deus, mas o Adão caiu, ou seja, não é que o Adão não tivesse caído, não, ele caiu, o Adão falhou. Deus deu uma ordem para ele e ele não obedeceu, por isso ele caiu. E sofreu a consequência da queda. Agora, essa queda não foi surpresa para a Trindade. Então, eu não sei se por isso eu não me considero exatamente um arminiano, né, clássico e tal, porque eu entendo que a pessoa de Deus, por estar fora do tempo e do espaço, ele tem todo esse alcance. Enquanto que nós, seres humanos, não temos. Então, eu estou pregando para você, nunca teve Jesus na sua vida, você nunca se converteu, nem nada, aí você me encontra, a gente começa a te evangelizar, e você vai a Cristo, você decide ir a Cristo. Então, para mim e para você, esse é o seu momento de transformação. E ele é real, e ele é verdadeiro, e é verdade isso. Agora, Deus já sabia ou não sabia? Deus já sabia. Por isso, para Deus, o livro da vida não tem surpresas. Deus não vai acessar o livro da vida para descobrir quem está lá ou quem não está.
Ele já sabe todas as coisas. Mas eu queria também ouvir o pastor Deiró sobre isso. Não, eu concordo. Só lembrando que, sim, é possível que alguém seja riscado desse livro, porque o Senhor, que é o dono do livro, falou. Que é o que ele disse lá para o pastor da igreja lá em Apocalipse 3:5. E essa perspectiva é para nós aqui, né? Porque Deus já sabia tudo. Exatamente, ele já sabe quem está e quem será arriscado, inclusive. E isso é uma reprodução do que está no Salmo, acho que é 69, verso 28, né? Quando o salmista pede para que Deus risque o nome de alguém lá, etc. Então, maravilha. Jesus, ele que tem autoridade, o único que tem autoridade para pegar o livro que está na destra do Pai, ele pode riscar.